Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV e hoje conversando com a professora Keila Comelli Alberton sobre a questão da ficha limpa. Professora Keila, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre esse contexto inicial dessa legislação, né, que inseriu a ficha limpa no nosso ordenamento jurídico. Seria interessante conversar com o nosso telespectador, falar um pouquinho para eles como está sendo vista a questão da ficha limpa, a aplicação dessa lei na eleição agora em 2010. Quais são os entendimentos, como é que a doutrina tem se manifestado? Perfeito. Então, nós temos duas grandes vertentes, né, de aplicabilidade. A primeira delas diz que ela é uma lei, até respeitando um princípio constitucional, né, de que todas as leis eleitorais só podem ter eficácia a partir de um ano da sua publicação. Então, essa lei da ficha limpa, ela trouxe a seguinte informação, né? No seu final ela diz, essa lei, a sua vigência é a partir da sua publicação. Ela foi publicada um mês antes do início dos registros de candidaturas. Pois bem, então aqui é um choque, né? Alguns entendem que nós devemos seguir aquilo que está na lei, ela entra em vigência imediata logo após a publicação, então para que as pessoas que pudessem se candidatar deveriam necessariamente seguir aquilo que está na lei. O outro entendimento é o de que ela trata-se de uma lei complementar. Portanto, dentro da escala de leis que nós temos, ela é inferior à Constituição. A Constituição tem um princípio, né, que diz que as leis só valem eleitorais após um ano da sua edição. Então, a lei da ficha limpa só poderia ser aplicada para uma eleição que ocorresse a partir da sua edição no ano que vem, muito embora ela tivesse inserido lá no finalzinho que a eficácia seria imediata logo após a publicação. Isso tem gerado grandes discussões, né, no sentido de aplicar ou não. Usamos o final ou usamos a Constituição? Né, pelo princípio da hierarquia, não. Né, porque a Constituição é superior e ela diz que realmente não há possibilidade de aplicação para esta eleição. Mas aqueles que entendem que é uma necessidade imediata e realmente, do ponto de vista que nós temos, né, de que o eleitor tem memória curta e tudo mais, mas os candidatos já haviam, de certa forma, formado as alianças. Nós já estávamos em período, não aberto, mas em período de processo eleitoral. A própria Justiça Eleitoral já estava trabalhando, coibindo aí propagandas antecipadas. Nós já tínhamos multas, né, inclusive, a pré-candidatos. Né, se eu não me engano, até o presidente Lula havia recebido uma multa nesse período. Foi, por isso mesmo, que ele estava fazendo a propaganda antecipada. Então, de certa forma, não estava aberto o período de inscrição, mas o processo eleitoral já estava em andamento. Então, nós temos outro princípio constitucional, além desse, reforçando, dizendo que essa lei que incidiria agora num processo em andamento, feriria o devido processo legal, porque o processo já estaria iniciado, porque, em tese, ela se trataria de uma norma de direito material. Então, ela não poderia ser aplicada hoje, né? Então, isso está gerando, toda essa controvérsia gira em torno de dois grandes pontos. É imediato ou segue a Constituição? Penso eu, aqui na minha... seguindo que a Constituição é maior, então ela deveria prevalecer, valendo a lei seca, a lei de ficha limpa apenas para o ano seguinte. Professora Keila, então a gente viu que os argumentos, né, são fortes nesse sentido. Para os dois lados. Né? E eu queria resgatar um pouquinho a questão dessa motivação. Como que eles estão... porque a gente tem visto aí, né, nas decisões, o nosso telespectador acompanha aí nos jornais, né, muitas decisões que estão sendo barradas candidaturas, foram barradas candidaturas. Né, assim, que argumentos realmente que o judiciário tem utilizado para fazer essa aplicação dessa norma? Bem, nós temos duas espécies de leis, né? As leis que são materiais e as formais. As materiais e as processuais, né? Então, as materiais se aplicam conforme o fato da época. E as processuais se aplicam mesmo aos processos em andamento. Então, o judiciário tem feito as duas interpretações, as duas leituras, dizendo, alguns seguem a tendência de que é uma lei material, porque ela traz hipóteses bem definidas de inelegibilidade,
então ela é material, e outros dizem que é processual, o processo eleitoral está em andamento, então vamos aplicar. E como ela foi editada antes do processo de registro, então ela poderia ser e deveria ser aplicada. Porque na realidade criou um requisito a mais para ser candidato. Então esse requisito a mais, alguns entendem que é material, outros entendem que é processual. Professora Keila, e a gente tem acompanhado também nas notícias que o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, havia se manifestado em uma situação que chegou até ele, né? E o STF recentemente também se manifestou sobre essa questão. Uma grande discussão, né? Uma celeuma enorme em relação a isso, porque nós temos candidatos aí que têm uma vida pública, né, de muitos anos, ocuparam vários cargos eletivos aí, então tiveram barradas suas candidaturas, isso foi levado, né, aos tribunais regionais, estaduais, né, levado ao Tribunal Superior Eleitoral, e o STF acabou chegando a essa discussão, né, pelo menos algumas especial, porque a gente está falando do direito que chega em relação ao indivíduo, né, que a partir dessa discussão pode ter uma repercussão em relação a todos, mas chegou isso no STF e que discutiu, né, debateu e talvez tenha chegado a alguma conclusão, mas acredito que o resultado, porque nós tivemos uma modificação na estrutura do STF, né, em relação à aposentadoria de um ministro. Né? Então, o ministro Eros Grau acabou se aposentando, não temos ainda a recondução de um novo ministro, né, e temos um impasse aí nessa discussão. Essa questão do STF e a posição do STF, né, e a manifestação em relação aos entendimentos dos ministros do Superior Tribunal... do Supremo Tribunal Federal, a professora Keila vai analisar e passar para nós na sequência no próximo bloco.